isso, muitos, e a história era assim. Acordava 10, 11 horas da manhã, redação, ficava lá até fechar. Meia-noite, 11 horas, qualquer hora que fosse, a hora que fosse necessário, ia para o bar, até as 2 horas da manhã, ia para casa, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, trabalhou em redação, sabe como é que funciona, né? Aliás, esse foi um dos motivos, uma das coisas que me tirou da redação, né? Trabalhar Natal, Ano Novo, é cruel pra caramba. Não aguentava mais cobrir Réveillon em Copacabana. Então é isso, eu acho que assim, o grande lance que a gente precisa entender é o seguinte: o jornalismo é afetado pelas mudanças, muito fortemente pelas mudanças na sociedade, que têm acontecido, tanto tecnológicas quanto do ponto de vista político. E se a gente não se organizar politicamente para intervir nesse processo, nós não vamos conseguir salvar o jornalismo só fazendo jornalismo. Nós temos que fazer o jornalismo e nós temos que lutar pelo jornalismo. Sem combinar essas duas coisas, não vai dar certo. Porque quanto menos a gente lutar pelo jornalismo, menos possibilidade de fazer o jornalismo a gente vai ter. Acho que é isso. Muito obrigado aos colegas por compartilharem aí essas vitais informações para a nossa categoria. Dando continuidade, né, como informado anteriormente, Nelson Rolim vai fazer sua fala agora, vou apresentá-lo inicialmente também. Enfim, né? Nelson Rolim é um jornalista, editor com forte atuação no mercado editorial de Florianópolis, fundador da Editora Insular, natural de Bagé, Rio Grande do Sul, e mora na capital catarinense há mais de 3 décadas. Nelson se destaca pela valorização da literatura regional, especialmente obras que discutem a história, cultura e questões sociais do Estado. Ele foi figura importante na resistência à ditadura militar por meio do movimento estudantil. Então, Nelson, esse espaço agora se inicia, né, para a gente estar também comentando um pouco sobre o que seria a mesa hoje de manhã, que seria a representação estudantil da formação de jornalistas críticos. Obrigado. Vitor, posso falar sem microfone? Olha, o tema aqui era condições de trabalho. Eu vim agora pela manhã por um engano, porque eu fui convidado para falar sobre o movimento estudantil e a ditadura, né? Eu fui militante do movimento estudantil desde 1968. Eu fui presidente do Centro Acadêmico no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal. Fui presidente do DCE, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu fui o representante do Sul do Brasil junto à União Nacional de Estudantes, que estava na clandestinidade no início dos anos 70, mas eu vou falar de um aspecto muito particular ao qual eu estou me dedicando agora e tem a ver com condições de trabalho. Vejam só, o recorte que eu vou fazer, Fábio e Bruno, e meus estudantes, poxa, por eu ter militado no centro acadêmico, é que eu fiquei muito orgulhoso de ter sido convidado. Eu tenho uma profunda admiração pelo movimento estudantil, em particular por aqueles estudantes que se dedicam ao centro acadêmico e dá trabalho. Quando eu durante muito tempo, né, fiquei pensando em escrever sobre a ditadura, né? A partir do momento que eu me transformei num editor, em 94, depois de trabalhar 20 anos como jornalista, eu botei um olhar na América Latina, que para mim era importante, e no jornalismo. A Editora Insular, que é o meu trabalho, a minha função hoje, ontem, por exemplo, na SPPJ, onde tinha 21 lançamentos, 10 eram da Editora Insular. Então, eu tenho me dedicado, né,
desde aquele momento, por uma amizade muito antiga que eu tenho com Eduardo Merritt, com o Chico Caran, que é da minha terra, meu conterrâneo, apesar deles serem mais jovens, né? Eu logo me dediquei ao jornalismo. Até o Geno era meu companheiro no movimento estudantil no Rio Grande do Sul, nós militamos juntos, né? Então, me preocupei com a questão da formação do jornalismo. Eu vi que ali havia um vácuo grande e a gente se dedicou a produzir, por isso que chegou nessa situação. Mas vejam só, quando deu a Comissão Nacional da Verdade, a FENAGE forneceu à Comissão Nacional da Verdade uma relação de 17 jornalistas que tinham sido executados, presos, mortos e executados na ditadura. Aí eu disse, poxa, é sobre isso que eu vou escrever, né? No entanto, logo veio a pandemia e tal, eu queria fazer um livro, tinha muitas obras, né, sobre o período da ditadura que eu guardava com o maior carinho, aliás foi a única coisa que eu guardei, muitos livros, né, eu dei todos os meus livros, né, e quando eu comecei a fazer essa pesquisa, né, eu descobri, ao final, 38 jornalistas que tinham sido executados. Esses jornalistas, com raras exceções, muitos, né, como o Vladimir Herzog, né, que é o exemplo mais clássico, quase todos trabalhavam na clandestinidade. Se não na clandestinidade, trabalhavam fazendo jornais que eram clandestinos. Porque o período da ditadura impõe aos jornalistas uma condição de trabalho terrível. Né? Porque, primeiro, havia a questão da censura, o próprio editor, a própria empresa, o próprio jornal dizia, não, isso aqui não dá para publicar. Havia autocensura, que era uma mutilação tremenda. Não, eu não posso publicar isso, eu vou arriscar meu emprego, eu vou arriscar inclusive a minha situação pessoal, a minha segurança, né? E além do mais, havia a questão de você publicar alguma coisa e ser preso. Então, realmente é um período muito difícil, né, para os jornalistas. Os jornalistas foram verdadeiros heróis, no bom sentido, não no sentido heróico de mitológico, né? Mas no sentido de que foram jornalistas que foram furando o bloqueio do arbitrarismo, da arbitrariedade, da ditadura do regime militar, né? Aquilo foi sendo minado pelos jornais alternativos, né, e pelos jornais clandestinos, das organizações de esquerda, né? Então, eu posso lhes dizer, né, que esse meu trabalho, eu não quero me estender mais, eu acho que o Fábio pode dar uma contribuição maior no que diz respeito às condições de trabalho, e esse tema é fundamental. Esses jornalistas aos quais eu estou dedicando o meu trabalho, já publiquei 4 títulos, só para vocês terem uma ideia. Um primeiro título é por ordem alfabética. O primeiro título é Alberto Aleixo. É um jornalista que fazia o jornal, ele escrevia o jornal, ele andava com os tipos numa bolsinha, ele ficava até 2 semanas numa gráfica enterrada onde ele produzia o jornal, as famosas gráficas de campos do Partido Comunista que foram destruídas em 75 pela repressão, com a morte de muitos militantes do Partido Comunista Brasileiro, né? Alguns jornalistas, como é o caso do Alberto Aleixo. Alberto Aleixo era irmão do vice-presidente da República, do Arthur Costa e Silva, né? O que não impediu que ele fosse barbaramente torturado, com 70 anos, né? E
inclusive, foi quando ele é hospitalizado, ele continua sendo torturado na cama do hospital. O segundo biografado, que se chama Alexandre Baumgarten, que é um jornalista de direita. É um jornalista que trabalha para a ditadura com uma das questões, a revista O Cruzeiro, né? Ele reavivou, era uma revista, foi a revista mais importante do país para apoiar a ditadura. Por uma questão de dinheiro, ele, amigo do presidente da República, se relacionando com ministros, com militares, ele foi preso, né? Ele foi sequestrado em 82 e foi assassinado sob tortura, né? Então, é um exemplo clássico que permitiu, né, uma ampla exposição. O terceiro é Antônio Benetazzo. Antônio Benetazzo é o cara responsável, vejam só, ele faz um jornal que se chama Amanhã, que é, segundo Bernardo Kucinski, que vocês devem saber muito bem, que publicou Jornalistas e Revolucionários, né, que é a maior autoridade no que diz respeito ao jornalismo alternativo em nosso país. Ele diz que este é o precursor dos jornais alternativos, né? O jornal Amanhã era feito, bancado pelo diretório acadêmico da Ciências Humanas, da Filosofia da USP, né? E esse é o segundo volume. E o terceiro volume o quarto volume